Vem aqui comigo, bora bater um papo, porque com tantas incertezas na economia mundial e principalmente com tantas incertezas na economia aqui no Brasil, saber onde investir com segurança, ou seja, saber o que você está fazendo na hora de tomar a decisão de investimento é essencial, primeiro, para você proteger, segundo, para você aumentar o seu patrimônio. Nesse vídeo aqui, eu vou te trazer a minha visão para 2025 das principais classes de ativos. Faz o seguinte, eu vou te passar a agenda detalhada de tudo que a gente vai ver nesse conteúdo aqui. Olha só, primeiro vou dar uma visão geral da economia global e também da economia Brasil. Depois vou falar sobre o comportamento dos principais indicadores de investimentos, das principais classes de ativos em 2024, fazer um breve review. Depois vou falar sobre a minha visão, sobre renda fixa, depois ações Brasil, fundos imobiliários, investimentos no exterior e ativos alternativos. Veja só que a nossa agenda é bastante extensa e eu quero aproveitar para te fazer um convite, porque aqui eu vou te passar a minha visão geral, você vai entender bastante coisa, só que esses temas dariam uma aula bem longa, bem extensa, e é justamente isso que eu vou fazer. Eu quero te fazer um convite para no dia 21 de janeiro estar comigo em uma aula totalmente gratuita, online, sem custo nenhum, zero. É só você fazer a sua inscrição. Nós vamos tratar de todos esses temas aqui de forma bastante aprofundada, com estudos, com bastante detalhes, numa sala fechada, vai ser pelo Zoom ou pelo Google Meet. E aí a gente vai poder bater um papo cara a cara, você pode fazer perguntas, a gente pode trocar ideias, vai ser bem legal. A única coisa que eu vou te pedir é a sua presença. Não paga nada, é online, é 100% gratuito, não tem pagadinha, não vou querer vender nada, nenhum curso, nenhuma mentoria. É tranquilo, tá bom? É só a sua presença mesmo. Dia 21, anota aí, coloca na sua agenda, dia 21 de janeiro, a gente vai fazer esse encontro online, ao vivo, numa sala fechada, pelo Zoom ou pelo Google Meet. Vai lá, faz a sua inscrição. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, faz agora, não deixa para depois não, beleza? E a gente já vai entrar no conteúdo. Só vou te pedir mais duas coisinhas. Primeiro, sua inscrição, tá? Sua inscrição é super importante. Aperta esse botãozinho de inscreva-se, não custa nada. Dá esse voto de confiança aqui. Eu pesquiso bastante para entregar conteúdos de valor para você. Tenho certeza que meus conteúdos vão te ajudar a tomar boas decisões de investimentos. Então, vai lá, se inscreva no canal agora e deixa seu like. Eu sei que você vai gostar desse vídeo aqui. Se você não gostar, sem problema nenhum, você tira o like, mas deixa o seu voto de confiança, já deixa o seu like aqui. E, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Bora começar por economia global. Vamos passar por Estados Unidos, Europa e também os conflitos geopolíticos de forma bem breve, uma visão realmente geral. Começando nos Estados Unidos, situação favorável, expectativa boa para a economia em 2025. Lá, os Estados Unidos estão num processo de redução da inflação. A inflação está dando uma trégua, o que os economistas chamam de desinflação, ou seja, a inflação voltando para o centro da meta. Quando a inflação cai, abre espaço para a redução das taxas de juros. Você deve ter acompanhado que em 2024, os juros lá nos Estados Unidos chegou num topo histórico dos últimos 20 anos, chegou a 5,5%. Aí o Banco Central americano, o Fed, Federal Reserve, fez uma reunião em setembro, cortou os juros, hoje está em 4,5%, e a expectativa do mercado é que chegue até o final de 2025 em 3,5%. E também a inflação chegue a 2,5% no final de 2025. Essa é a expectativa do mercado hoje. Agora, tem um efeito chamado Donald Trump, o efeito Donald Trump. Trump foi eleito e ele tem algumas políticas que podem exercer pressão na inflação, podem reduzir o ritmo, podem desacelerar esse ritmo de redução das taxas de juros por lá. O que é isso? É porque o Trump propõe reduzir tributos para empresas. Se ele reduz tributos para empresas, num primeiro momento, diminui a arrecadação do governo. Se diminui a arrecadação do governo, aumenta o déficit. Se aumenta o déficit, ele precisa de emitir títulos para financiar esse déficit. Quanto mais você precisa de emitir títulos para financiar o déficit, você precisa ter taxas de juros atrativas para buscar o capital. Veja só o que acontece no Brasil, explica tudo. Exatamente isso. Então, essas políticas, somadas à política de tarifas de importação de produtos chineses, produtos brasileiros, ou seja, proteção à indústria nacional, pode gerar também inflação lá nos Estados Unidos. Essas barreiras, a questão de barreiras migratórias também podem encarecer o preço, o custo da mão de obra, principalmente de serviços lá nos Estados Unidos. Isso tudo gera pressão na inflação. Então, nós temos o efeito Trump, que pode atrapalhar essa redução num primeiro momento, até a economia, até a locomotiva se desenvolver mais dentro
do cenário que ele propõe, nesse primeiro momento, pode dificultar um pouco a redução das taxas de juros. Essa é a situação nos Estados Unidos. A Europa também está num processo de redução das taxas de juros, o que é favorável. Então, ventos favoráveis num contexto geral para Estados Unidos e Europa. E China, olha só, China sempre com estímulos ao setor monetário, enfim, estímulos fiscais, lá o governo estimulando bastante a economia para uma expectativa de PIB, de acordo, né, com o governo chinês, de fechar 2025 entre 4,5% a 5%, que é um PIB, um crescimento bem interessante. Conflitos geopolíticos no Oriente Médio e Ucrânia adicionam volatilidade ao mercado. Esse é o cenário global. E aí, o cenário Brasil, passando para o nosso segundo tópico aqui, economia Brasil. 2024 foi bastante desafiador, com déficit, né, juros altos, inflação. A gente chegou agora, final do ano, última reunião do Copom, aumentou os juros para 12,25% ao ano. Desconfiança do mercado no pacote fiscal apresentado em novembro para o governo. O mercado não está acreditando que o governo vai reduzir, né, vai ter capacidade de reduzir as despesas. Precisa, urgentemente, de um freio de arrumação em 2025. Por quê? Porque 2026 é ano de eleição. Se não tiver esse freio de arrumação, essa correção agora em 2025, não vai ter em 2026. Você pode esperar que em 2026, aí que não vai acontecer mesmo, que é ano de eleição. Você sabe que ano de eleição, a galera solta dinheiro mesmo, a rodo, para não correr o risco de perder as eleições. Projeções para Selic 15%, chegar a 15% juros no Brasil no final do ano. Coloca essa imagem aí, meu editor. Coloca aí do último boletim Focus que eu coloquei, que eu pesquisei aqui, projeções da Selic 15%, IPCA chega a 4,99, 4,89, expectativa de fechar 2024 e 4,99 eu marquei de amarelo ali, a expectativa hoje para fechar final de 2025 a Selic, ou seja, Selic terminal, IPCA terminal 5%, final de 2025 e expectativa no mercado de Selic terminal final de 2025, 15%. Ou seja, inflação alta e juros altos também. Dívida líquida do governo aumentando de 62,70 para 66,95. Resultado primário também aumentando um pouco, né? O déficit do resultado primário, percentual do PIB, e o resultado nominal, percentual do PIB, também piorando um pouco em 2025. Então, o cenário, né, as projeções não são boas para a economia brasileira. Setores cíclicos sofrem mais no momento de juros altos, principalmente varejo, sofrem bastante. Agronegócio, a expectativa de boa safra em 2025. Então, o que eu já quero te perguntar é, se você acha, me fala nos comentários, se você acha que no Brasil vai conseguir equilibrar as contas públicas em 2025, compartilhe a sua opinião aqui para mim. Bora partir agora para o tópico 3 do nosso conteúdo, classes de ativos Review 2024. Vou te mostrar como se comportar nos principais indicadores em 2024. Olha só, você vai ver agora a tabela periódica aí na sua tela. Não se assuste com esse monte de cores. Vamos nos concentrar na última coluna ali no ano, que é o resultado acumulado no ano. No topo você vai ver o dólar, que subiu 27,9%. Foi o ativo que mais subiu, indicador, né, considerando os indicadores, em 2024. Seguido por ações Estados Unidos, medido pelo índice S&P 500, que subiu 23,3%. Considerando os ganhos compostos, o efeito composto, quem investiu no S&P 500 em dólar teve um retorno de mais de 57% em 2024. Por isso a gente sempre traz a importância. Tem uma conta no exterior, né, dolarize parte do seu patrimônio, vai fazendo seus investimentos no exterior, é super importante. Depois, renda fixa pós-fixada, nosso famoso CDI, subiu 10,9% e superou praticamente todas as outras classes de ativos. Multimercados, próprio IPCA, que subiu 4,9%, a renda fixa pré-fixada, que subiu 1,9%, a renda fixa inflação, que é medida pelo índice IMAB, que historicamente tem um resultado muito bom, mas esse ano teve uma performance bem ruim, porque os juros subiram, então tiveram o efeito aí da marcação mercado, caiu menos 2,4%, e fundos imobiliários e ações do Brasil, fundos imobiliários medidos pelo IFIX e ações brasileiras medidas pelo índice Ibovespa. Ano terrível, está muito amassado, sofreu bastante nesse cenário macro. IFIX caindo menos 5,9%, Ibovespa caindo menos 10,4% no ano. E diante desse cenário todo, eu vou passar a falar sobre
as classes de ativos. Então vamos para o próximo tópico, eu vou falar agora sobre a renda fixa. Olha só, Selic alta em 12,25%, terminamos 2024, começamos 2025, então com a Selic nesse patamar. Como eu mostrei, expectativa de Selic chegar até 15% em 2025. É o ano da renda fixa, a renda fixa pós-fixada que segue o CDI, retorno alto, uma renda fixa conservadora, que pode te dar liquidez na carteira, não tem como ficar sem na carteira em 2025. Não tem como, provavelmente vai ser dentro da classe renda fixa uma parte maior da sua carteira. É mais conservador, está dando resultado bom, então não tem como ficar de fora da renda fixa pós-fixada e indexada ao CDI. Agora, os títulos indexados à inflação, aqueles IPCA+, preferência por durations médias, até 5 anos. Eu sei que historicamente está nas alturas as taxas. Coloca aí essa imagem que eu extraí de um relatório do BTG, Títulos Públicos de Longo Prazo, NTN-B 2035, está lá em 7,52, isso quando eu olhei, né? Quando a gente olhou, extraiu desse relatório aqui, então está pagando IPCA mais 7,52 a NTN-B 2035. Aquele título de Tesouro IPCA mais que vence em 2035. Os juros são muito bons, é interessante travar contratos longos, mas contratos longos sofrem mais com a marcação a mercado. Então, se você é mais conservador, pega aqueles contratos mais curtos ou de prazo médio. Não vai estender muito, porque você pode ver aí um desconforto se os juros continuarem subindo mais ainda. Então, o momento é ótimo para se posicionar em Tesouro IPCA+, momento super interessante. Tivemos uma taxas tão altas assim só em 2016, lá na época da Dilma, aquele contexto macro terrível também, mas esses títulos sofrem a marcação a mercado, por isso recomendo, né? Beba com moderação, ou seja, tenha com moderação, prefira as durations médias. E cuidado com a renda fixa pré-fixada, muito interessante, a gente tem taxas de emissão privada, emissão bancária, até os títulos pré-fixados do governo, pagando 15%, aí emissão privada e bancária 16%, 17%, muito interessante. Cuidado sempre com o emissor, né? Emissor muito arriscado, uma nota de crédito muito ruim, e também você fica travado nele, mas se a inflação disparar, você pode ter uma perda do seu ganho real. Então, cuidado, não vai pegar títulos pré-fixados muito longos, é muito arriscado, é um risco que você nem sabe que está correndo. Prefira aqueles de curto prazo, eu recomendo algo em torno de 2 anos para você cair na alíquota de imposto de renda menor. Legal? Então, essa é a minha visão para renda fixa em 2025. Bora falar agora sobre ações Brasil, e você viu que a Bolsa Brasileira sofreu demais em 2024, agonizou muito, foi muito judiada, muito amassada, e o índice Bovespa teve uma queda de menos 10,4% no ano passado. Quando a gente olha para um indicador que traz uma ideia se a bolsa está cara ou está barata, que é o índice preço-lucro, eu vou colocar essa imagem aí na tela, você vai ver que a relação preço-lucro, que traz uma ideia de preço de todos os ativos da bolsa dividido pelo lucro de todos os ativos, de todas as empresas da bolsa, está atualmente em 7,85 vezes, enquanto a média é de 10,96 vezes. Mostra que as empresas, de um modo geral, estão baratas, os valuations estão descontados. Nós temos empresas com bons fundamentos que, apesar de um cenário macro ruim, continuaram entregando bons resultados, bons lucros. E nesse cenário macro de juros subindo, as empresas tendem a ser precificadas para baixo. O cenário realmente não é bom, nada que está ruim não possa piorar, mas para quem tem uma visão de longo prazo, uma visão mais de carrego, talvez seja um momento interessante para você aumentar um pouquinho a exposição em Bolsa Brasileira, principalmente naqueles setores mais perenes, né? Porque a gente tem que ligar o módulo sobrevivência. Então, anota aí, ligue o módulo sobrevivência na Bolsa Brasileira. Quais são os setores que a gente precisa evitar? Primeiro eu vou falar os que a gente vai evitar, precisa evitar, e os setores depois que a gente pode ter uma exposição. Temos que evitar setores cíclicos, por exemplo, varejo, turismo, esse tipo de coisa, e empresas alavancadas, empresas com muita dívida, principalmente dívidas de curto prazo, dívidas atreladas ao Selic, ao CDI, essas empresas a gente precisa evitar. Agora, empresas de setores mais perenes, né, como setor financeiro, bancos, seguros, elétricos, saneamento, empresas como a VEG, que tem receita em dólar, apesar, né, de valuation esticado, nesse caso específico, mas tem receita em dólar, empresas de commodity mesmo,
que também tem sua receita em dólar, a gente pode ter uma exposição nessas empresas pensando para o longo prazo, pensando para carrego, né? Não para curto prazo. As small caps também sofrem muito nesse cenário de juros altos, juros subindo. Elas sofrem bastante. Então a gente gosta aqui de algumas teses: Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, PetroRio, Vale, Copel, Alupar, Sabesp, Porto Seguro, BB Seguridade. São alguns ativos que a gente gosta e tem em algumas das nossas carteiras. Agora, passando para o próximo tópico, né, falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários que também sofreram bastante. Você viu o IFIX aí em 2024. Os FIIs, né, os fundos imobiliários, estão bem descontados. O preço-valor patrimonial, a relação preço-valor patrimonial está bem descontada. Você pode ver nessa imagem aí que eu coloco na tela, que mostra que está abaixo da sua mediana ali. Então, tem a média em azul, tem a mediana ali em listrado, e ele está em 0,80 vezes a relação preço-valor patrimonial dos fundos imobiliários. Aqui, o histórico do IFIX, tá? A relação preço-valor patrimonial, que traz uma ideia do quanto está descontado, de quanto estão descontados os fundos imobiliários. E aqui, mais abaixo, tem ali o desconto para o setor, né? Papel, o IFIX, os fundos de fundos, tijolos, logística, shoppings, escritórios mais descontado ainda, 40% em relação ao valor patrimonial. E os dividendos, historicamente, estão nas alturas. Se você colocar também dividendos, né, os dividend yields do fundo do IFIX, né, do indicador IFIX, coloca essa imagem aí na tela, você vai ver que está em 12,7% de dividendos. Então, sofreu tanto, foi tão descontado que a relação, né, dividendo, que é o tanto que você recebe em relação ao preço do ativo, como o preço caiu muito, aumentou o dividendo que é pago em relação ao preço que você paga na cota dos fundos imobiliários. Então, para quem está pensando também em carrego, longo prazo, não se preocupa com esse preço, essa volatilidade mais de curto prazo, está pensando em uma carteira de geração de renda, é um momento interessante também para aumentar um pouquinho a exposição, para quem está afim de apetite, um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade, pensando no longo prazo, porque no curto prazo a vida dos fundos imobiliários não será fácil, não temos essa clareza de que vai recuperar o preço das cotas tão brevemente. Agora, eu fiz um vídeo, e eu vou colocar aqui para você ver, sobre o que esperar dos fundos imobiliários em 2025, e lá eu trago alguns estudos de casos, 3 estudos de casos interessantes de 3 fundos imobiliários que a gente acha interessante aqui para 2025. Então vai lá, assista esse vídeo, que também vai te ajudar bastante na seleção dos seus ativos. Bora falar agora sobre investimentos no exterior. Algumas pessoas têm me perguntado: Gabriel, será que ainda vale a pena investir no exterior com o dólar acima de R$6? E aí o que eu tenho para falar primeiro, a gente não vai acertar a cotação do dólar, o que vai acontecer nos próximos meses, se vai continuar subindo ou se vai cair. Então, o que você tem a considerar se você já tem grande parte do seu patrimônio dolarizado, talvez você pode esperar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer com o dólar. Agora, se você não começou a investir no exterior, ou se você tem uma parte muito pequena ainda do seu patrimônio em dólar, mantenha a regularidade dos aportes. E aí, em vez de você ficar com foco na cotação do dólar, você precisa ter mais foco no ativo que você vai investir. Renda fixa lá fora está bem interessante. Lembra que, historicamente, os juros nos Estados Unidos, apesar de já ter começado o ciclo de queda, de corte nas taxas de juros, mas ainda está num momento bem alto. Então, você tem os títulos do governo americano, os Treasury Bonds, você tem os títulos emitidos por empresas, os corporate bonds, pagando juros bem altos. Então, renda fixa lá fora está interessante. Nós temos também o mercado de ações, de stocks, que subiu muito, o SP500 subiu bastante em 2024, mas a economia está num ciclo de expansão, a economia está num momento favorável. E o setor de tecnologia, que puxa muito a bolsa, está com inovações, principalmente na área de inteligência artificial. Isso pode ser favorável para um posicionamento nas ações americanas. Bom, agora vamos partir para o último tópico nosso aqui, que são os ativos alternativos. O Bitcoin mais que dobrou em 2024, agora tem o apoio, né, de importantes líderes, o Trump e outros líderes também, e é aquele ativo que a gente fala, né, que Nassim Taleb fala que são ativos exponenciais. Você coloca um pouquinho na sua carteira e, se você perder, você não quebra, se for só uma fração pequena ali do seu portfólio. Mas se subir, né, ele pode subir exponencialmente, e aí ele tem esse fator que pode trazer um resultado muito positivo para a sua carteira. Também como ativo alternativo,
que são aqueles ativos, né, colocando aqui que deve ter algo em torno de 5%, máximo uns 10% aí da carteira. O ouro também é um ativo bem interessante, subiu 27% em 2024, também tem uma perspectiva favorável para 2025. Inclusive, eu fiz um vídeo super completo do ouro, um verdadeiro guia para 2025. Eu vou deixar aqui o link, depois você vai lá e assiste esse vídeo do ouro, que está bem completão mesmo. Olha, e por fim aqui, o que eu quero te falar? Agora que você teve essa visão geral de todas as classes de ativos, entendeu bem. Agora, se você quer entender com mais profundidade, com detalhes, com estudos, eu analisando algumas teses que eu trouxe por aqui e não pude aprofundar, claro, por uma questão do tempo, já ficou muito longo, já está ficando muito longo. Eu quero convidar mais uma vez para o nosso evento no dia 21 agora de janeiro, que vai ser Onde Investir em 2025, uma aula fechada comigo, e a gente vai poder trocar ideia, você vai poder fazer perguntas e tirar todas as suas dúvidas, 100% gratuito, 100% online, não tem pegadinha nenhuma. Vai lá no link, tá na descrição aqui deste vídeo, vai lá, faz o seu cadastro, não vai ter venda de curso, não vai ter venda de mentoria, não vai ter venda de nada. Pode ir lá, eu quero só a sua presença, quero bater um papo, eu quero trazer pessoas e dar várias aulas em 2025, então eu conto com a sua presença lá no nosso evento. Quero desejar para você um grande abraço e antes de falar o vambora, eu quero que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e agora sim, vambora!